Você me mandou aqui? Boa tarde, pessoal, nossos seguidores. Quero pedir desculpa que a gente teve um contratempo aqui para tentar conectar com o nosso convidado muito especial desta tarde. E nós estamos tentando fazer, né, aqui a nossa primeira live à distância, videoconferência. E já quero apresentar para vocês um convidado que tem um currículo muito bonito. Viu, doutora Delmar? Boa tarde. Boa tarde, doutora Adelaine. Tudo é um bem prazer. com o senhor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Boa tarde aos internautas que acompanham a Tocantins TV. Eu estou realmente honrada, doutora Delmar, de falar com o senhor. É realmente uma honra conhecê-lo, mesmo por videoconferência, né? Mas quero dizer que estou encantada aqui com o currículo do senhor. Eu acredito que para cada experiência que o senhor teve no judiciário, nós teríamos aqui um programa. Daria para fazer uma live para cada experiência que o senhor teve. Eu vou ler aqui rapidinho, vou fazer um resumo. Doutora Delmar Aires Pimenta da Silva, ele é atualmente juiz federal, titular da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins, mas ele foi também escrivão da comarca de Ponte Alta. Eu acredito que suas raízes estão ali, né, doutora Delmar? Exatamente. Ele foi escrivão eleitoral, escrivão judicial da comarca de Porto Nacional. Ele foi consultor e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, procurador federal em 2003, advogado da União também em 2003, procurador da Fazenda Nacional em 2003 e, em seguida, ele entrou para a carreira, né, de magistratura, começou aqui como juiz de direito substituto na comarca de Tocantinópolis, inclusive já tem pessoas de Tocantinópolis que mandaram um abraço para o senhor, daqui a pouco eu vou citar os nomes. Juiz titular da comarca de Ponte Alta do Tocantins, juiz de direito titular da comarca, juiz eleitoral da 26ª Zona Eleitoral, onde ele atuou também como escrivão, né? Deve ter sido muita honra para o senhor. Juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e membro da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, da Seção Judiciária também do Tocantins, juiz federal, juiz federal titular da Subseção Judiciária de Redenção do Pará, juiz federal titular da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária, juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins e, atualmente, como eu disse no início, juiz titular da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins. É um currículo muito bonito, doutor. E essa história tem encantado muitas pessoas. Eu acredito que o senhor sabe da admiração que muitos servidores, né, muitos amigos, muitos colegas, o senhor tem. E agora eu quero que o senhor cumprimente aí mais uma vez nossos internautas e nos fale aí um pouco daquilo que toca ao coração do senhor em relação a essa experiência grandiosa que o senhor teve, né, e tem até hoje com o judiciário. Fique à vontade. Novamente, boa tarde a todos. Agradeço a palavras gentis da doutora Adelaine. Então, como ela já disse, antecipou, eu sou natural de Ponte Alta do Tocantins, cidade considerada o Portal do Jalapão. Lá estudei toda a minha vida de estudante do ensino fundamental e o ensino médio foram em escolas públicas de Ponte Alta. Ingressei como servidor do fórum e daí surgiu a ideia de ingressar no curso de Direito. E na época, 1997, só havia o curso de Direito em Gurupi, que era o único local em que havia o curso de Direito. Prestei vestibular, passei, mas estudei poucos meses e tive que abandonar porque não tinha condições financeiras de prosseguir nos estudos. Mas em 98 surgiu o curso de Direito na Universidade do Tocantins, a Unitins. Finalmente passei novamente e consegui
concluir a graduação no curso de Direito para, em seguida, conseguir aprovação nesses cargos que a doutora acabou de mencionar. Marcelo, sumiu. Esse é um breve resumo da minha vida de estudante até ingressar nesse cargo. Estou à disposição para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Sim, sim. Doutor, antes da gente continuar aqui, eu quero falar para o senhor que tem um servidor lá de Tocantinópolis, que ele viu o nosso flyer, né, na internet, e ele me disse o seguinte: esse juiz passou por aqui. Ele despacha feito uma máquina, é muito rápido para despachar. Que coisa boa, né? Boas lembranças que ele tem do senhor. Teve uma outra servidora, também de Tocantinópolis. Esse que falou primeiro foi Jesus, não sei se o senhor vai lembrar. Ele é escrivão do Juizado Especial da comarca de Tocantinópolis. Atualmente ele trabalha com o doutor Arióstenes. Um abraço para os colegas de Tocantinópolis. De Tocantinópolis. E também a Edith, uma servidora de lá, ela também disse a mesma coisa. Esse juiz é muito humano, né? Gosta muito do senhor. Não sei se o senhor lembra, ela deve ter conhecido o senhor, talvez como estagiária, talvez, não sei. Mas tem também uma outra servidora, que eu acredito que é muito amiga do senhor, Alessandra Adorno. Recorda? Sim, os colegas do fórum, os servidores do fórum. A época da graduação, ela trabalhava na Uniquis, depois os colegas no Fórum de Palmas. Um abraço para a Alessandra. Alessandra Adorno, eu já tinha ouvido falar do senhor e ela me disse um dia, trabalhamos juntos no início de Palmas, uma pessoa especial, pessoa espetacular, muito humilde, muito humano e muito inteligente. E eu quero citá-la aqui, né, porque ela realmente, assim, me falou muito bem do senhor, me motivou a querer conhecer mais da sua história. E também tem uma outra servidora, ela já foi assessora jurídica em Ponte Alta, ela trabalhou ali com juízes diversos, não foi com o senhor. Hoje depois ela trabalhou em outras comarcas, mas foi para Santa Catarina. Ela é assessora jurídica em Santa Catarina, talvez pessoalmente o senhor não a conhece, mas ela realmente disse que conheceu sobre a sua história, que ficou encantada, que era assim uma história que motivava as pessoas a estudarem para concurso. Ela sempre comentou, né, do seu exemplo de renúncia, que certamente esses bons exemplos, né, são repassados ali pela comarca de Ponte Alta, e o senhor tem sido espelho para muitos estudantes. Eu não sei se o senhor tem noção dessa dimensão de exemplo que o senhor é, mas, de fato, o senhor tem realmente esse dom de despertar nas pessoas a possibilidade de, independente de onde você está, você estudar e você conquistar. Então, considerando essas pessoas que só falaram bem do senhor, quero mandar um abraço para todas elas. Tem uma prima minha também, que ela é de Goiás, ela viu seu sobrenome, ela também tem Pimenta, né? Ela, será que é meu parente? Então, eu quero saber, esse Pimenta do senhor é de onde? É de Goiás ou de onde esse sobrenome do senhor? Qual a origem? A família da minha mãe é da região mesmo de Ponte Alta, algumas raízes em Natividade, Ponte Alta, Dianópolis. A investigação mais distante que cheguei é que a origem seria da Bahia, mas o meu ancestral mais remoto consta do livro lá do cartório, que é natural de Bahia. Eu não consegui saber qual é a cidade, e é desse lado da família Pimenta. Mas, enfim, os meus ancestrais, tios, avós, são todos da região de Ponte Alta, Porto Nacional, Natividade. Possa ser que teve algum parentesco também pela região de Goiás, né? Eu quero mandar um abraço aqui para Maria José, minha prima. Quero agradecer aqui as pessoas que já estão ao vivo conosco. A Luísio Carvalho, assistindo, né, nossa live, muito obrigada. Jackson Pablo, boa tarde. Jackson, obrigado pela tua presença. Jaxel, tá me orientando aqui, que é Jaxel, vou falar mais corretamente aqui, né? Joel Alves da Silva, boa tarde a todos.
Eu não consegui pronunciar esse. Volvert Lima, obrigado pela sua participação. André de Souza Lopes, Sandra da Silva Santana. Muito obrigada a todos que estão participando ao vivo. Certamente, vários colegas, né, posteriormente vão assistir, porque a nossa live vai ficar salva aqui. Eu acredito que nesse momento é um horário assim um pouco difícil para muita gente acompanhar, doutor, porque é horário ainda, né, das 14 horas, sexta-feira, mas a live vai ficar salva, certamente muitas pessoas depois poderão assistir e ouvir as suas histórias. Eu quero agradecer de coração, mais uma vez, pelo senhor ter aceitado o nosso convite, e quero dizer que eu tentei encontrar seu livro para trazer, para mostrar para o pessoal, porque além de todo esse currículo maravilhoso, de muita conquista, o senhor é escritor, né, doutor? O senhor tem o Manual de Sentenças Cíveis. O senhor tem o livro aí para apresentar para nós? Bom, está aqui o livro em coautoria com o colega Flávio Andrade, Manual da Sentença Cível, destinado ao público do judiciário, basicamente, advogado, e também para os interessados em concursos públicos voltados à magistratura. É um livro que tenta dar as bases teóricas da construção de uma sentença, vários exemplos de como redigir, enfim, todas as técnicas relacionadas à elaboração da sentença, que é o ato do processo mais importante, né, que é o momento em que o juiz decide a causa, decide quem tem direito ou não. E como eu comecei a falar no início, doutor, eu procurei nas duas livrarias, está em falta, inclusive a JEP Livraria, ela disse que tem na livraria deles na Bahia, né, o seu livro, que eles estariam pedindo para remeter também para Palmas. Então, fazendo aqui a propaganda gratuita da JEP nesse momento, e onde mais poderia encontrar esse livro do senhor, doutor? O senhor teria outras livrarias, disponibilidades para vender? Como é que seria? Ele está disponível no site da editora Juspod, na internet. E o seu exemplar, assim que a emergência sanitária permitir, estarei enviando um exemplar para a doutora Adelaine. Que coisa boa! Olha só, eu tentei comprar um livro para fazer um sorteio, para mostrar aqui, não consegui, mas ganhei o livro. Que coisa boa! Fico feliz, doutora Delmar. Muito obrigada, fico honrada, com certeza estarei estudando. Eu já atuei uma vez como assessora jurídica e me indicaram mesmo o seu livro. Eu cheguei a ler uma parte de alguém que tinha seu livro, mas agora eu fiquei muito honrada, com certeza vou estudar, vai ser muito bom para nós advogados também, né, conhecer ali as técnicas, né, onde é analisado ali pelo magistrado os pedidos, então é muito bom, fiquei muito feliz, ganhei o dia, muito obrigada mesmo. Doutora Delmar, eu sei que para todas as pessoas que estudam para um concurso, existe muitas renúncias a serem feitas. O senhor foi servidor do Poder Judiciário e eu gostaria de saber se essa paixão por concursos, porque o senhor foi bastante aprovado, né? Aprovado em muitos concursos. Essa paixão por concurso, ela surgiu depois que o senhor já atuava no Judiciário como servidor, ou quando o senhor começou a estudar, o senhor colocou no coração, na cabeça, que quereria realmente ser um magistrado? Como surgiu? Inicialmente, a primeira profissão que, lá na adolescência, eu achava que seguiria para o jornalismo. Só que eu acabei passando em concurso público para escrivão do fórum. E o contato ali com os juízes, com o dia a dia forense, despertou o interesse pela magistratura e surgiu daí. Também a via dos concursos públicos acaba, para quem não tem uma família de posses, enfim, as dificuldades financeiras, o concurso público acaba sendo a tábua de salvação. E como eu já tinha obtido a aprovação para escrivão,
eu vi que a via dos concursos públicos era uma via que dependia só de mim. Estudar e tentar passar. E nesse contato cotidiano com o meio jurídico despertou a vontade de ingressar na magistratura. Está falhando aí, eu acho. Tá. Doutor, considerando que o senhor teve acesso, né, inicialmente aí à justiça, ao Poder Judiciário Estadual, o senhor sabe que é abarrotado de processos, a demanda é grandiosa. Isso fez com que o senhor desejasse virar um juiz federal para ser mais leve a carga, ou não? Ou era um sonho mesmo, ou aconteceu por acaso? Na verdade, até hoje eu sinto uma enorme saudade da Justiça Estadual, porque é na Justiça Estadual que a vida pulsa. É lá que são decididas as causas da vida cotidiana das pessoas. O divórcio, a separação, a briga de vizinho, o crime comum da periferia, a cobrança da dívida bancária, enfim, a vida pulsa com mais vigor na Justiça Estadual. Eu tenho uma enorme saudade da jurisdição estadual. A minha vinda para o Judiciário Federal foi, acho que, obra do destino. Eu jamais acreditava que passaria para juiz federal. Na verdade, quando estudante, o sonho era ser servidor da Justiça Federal, porque eles tinham uma remuneração bem melhor, condições de trabalho bem melhores, e o sonho era esse. Mas eu jamais acreditei que passaria para a magistratura federal. Mas surgiu o concurso e eu resolvi fazer. E passei. E confesso que fiquei no dilema, prorroguei a minha posse por 1 ano e pouco, continuei na Justiça Estadual por mais 1 ano, já aprovado para juiz federal, pensando melhor se assumiria ou não. O que foi determinante foi as melhores condições de trabalho da Justiça Federal. Tem, inegavelmente, melhores condições de trabalho, de servidores, materiais, equipamentos, enfim. Mas eu confesso sentir muita saudade da jurisdição estadual pelas suas características de maior proximidade com a população, com o cotidiano das pessoas. Eu imagino que uma conquista muito grandiosa, porque ser servidor já é uma conquista muito grande, né? Da Justiça Federal, independente de qualquer órgão, né? Quando você conquista um concurso, é realmente assim, uma conquista que exige garra, exige renúncia, mas a magistratura realmente é uma posição muito bonita, de alta responsabilidade, mas muito bonita. E eu tenho certeza que essa conquista do senhor, como eu disse no início, exigiu muita renúncia. O que o senhor poderia nos dizer em relação à vida social naquela época, a forma que o senhor estudava, o período de dedicação aos estudos? Como era, doutor, naquela época? Naquela época, eu trabalhava o dia inteiro, 8 horas, serviço, e sobrava apenas o período da noite para estudar. Deixa eu só contar rapidamente. Fique à vontade. Eu, lá por volta do 4º, 5º período, eu já tinha decidido, entre aspas, que trilharia a via dos concursos públicos, porque eu sabia das minhas limitações e não me via em condições de exercer a advocacia. Porque a advocacia, além da profissional, tem que ter outras características, outras habilidades, por exemplo, a capacidade de interação social, de saber falar bem em público, enfim, para ter a sua clientela. E eu sabia que eu tinha limitações nesse campo. Então, restava para mim a via do concurso público. Lá por volta do 5º período, eu já começava a resolver provas de concurso, estudar sobre o tema, e enfim,
do 7º, 8º período, eu já comecei a me preparar com mais afinco, estudar específico para concurso. No 8º período surgiu o primeiro cursinho preparatório para concurso em Palmas, e eu fiz esse cursinho preparatório, e ali eu vi com grandes professores como o Dr. Marcelo Albernaz, juiz federal, o Dr. Alderico Rocha Santos, que também foi juiz federal aqui, Dr. Márcio Barcelos, juiz de direito. Eu vi que talvez eu conseguisse a aprovação para a magistratura. E a minha vida na época era estudante, trabalhava, e ainda tinha que achar tempo para estudar para concurso. Então, eu trabalhava o dia inteiro, à noite ia para o cursinho preparatório, e naqueles pequenos espaços de tempo que sobravam, ou seja, na fila de banco, esperar o coletivo no ponto, eu estava sempre com uma sinopse, um resumo, questões de concurso para responder. Eu tinha o hábito de diariamente ler, no final, geralmente à noite, ler alguma coisa de doutrina e responder provas de concurso. Enfim, a preparação para as provas de concurso, se eu puder resumir numa palavra, é disciplina. É ter uma rotina de estudo, disciplina, de se preparar, porque a aprovação virá com o tempo. A vida dos concursos, do concurseiro não é fácil, mas com disciplina é possível chegar onde todos almejam. Eu acredito que essa palavra que o senhor disse aí, disciplina, é o que falta em boa parte de nós estudantes, porque exige renúncias que às vezes a gente não está disposto a renunciar, né, a deixar. E eu fico encantada com pessoas, né, assim como o senhor. Eu acredito que nós temos bastante magistrados no Tocantins que também nasceram, estudaram aqui, e o senhor, eu acho que foi um dos primeiros, né, talvez, magistrados daqui do Tocantins que tomaram posse. O senhor tem conhecimento de outros que eram daqui também, que passaram a sua época? Na magistratura federal, eu era o único até 3 anos atrás, mas apenas como exemplo de que nada é impossível, o segundo aprovado para juiz federal é o Dr. Alisson Costa Glória, na prova de concurso nacional, que passou no último concurso para juiz federal, está atuando no estado do Pará, querendo voltar para casa, como eu também fui para o Pará, mas retornei. O Dr. Alisson foi meu colega de aula durante a graduação. Ele terminou o curso, acabou casando, passou em outro concurso de nível médio, já pai de família, pai de 3 filhos, com todas os afazeres, os compromissos da vida de casado, filho já pré-adolescente, e decidiu que iria fazer o concurso para a magistratura. E também, conversando com ele, foi basicamente disciplina nos estudos, e apesar de todas as dificuldades decorrentes da condição de pai de família, conseguiu aprovação no último concurso para juiz federal. E é alguém que eu cito como exemplo. O meu exemplo é de alguém ainda muito jovem, já tem 13, 14 anos, muito jovem, que não tinha muitos compromissos, era solteiro à época, e me sacrificar. Mas o Dr. Alisson é um exemplo, porque era alguém casado, com todas as tarefas da condição de pai de família, e mesmo assim conseguiu disciplina e ser aprovado no último concurso para juiz federal. E eu tenho certeza que, para o senhor, talvez, olhando para trás, acha que é mais fácil para o solteiro, né? Tem menos responsabilidade, talvez, a questão familiar, mas para muitos solteiros hoje, às vezes as oportunidades, as festas, né, as baladas, talvez impeçam de ter esse compromisso que o senhor teve. Então, de todo modo,
alguns, às vezes até pelo trabalho, né, os sonhos ali de casar, de ter alguma coisa, pudesse ocupar ali o espaço de estudo, né? Muitas pessoas encontram mais dificuldades do que objetivo. E de todo modo, a conquista, tanto do senhor quanto desse outro juiz, desse seu colega que o senhor disse, Alisson, né? Alisson Alisson, Costa Dourado. são exemplos a serem seguidos, tanto para solteiro quanto para casado, né? É possível, se tiver sonho, objetivo, foco, consegue chegar lá, né, doutor? Exatamente. Deixa eu só dividir uma pequena experiência da minha rotina diária, já depois que concluí a graduação, o curso de Direito, aí eu já tinha o dia inteiro, ainda continuava trabalhando, mas a minha rotina à época, para que os internautas tenham uma noção, e isso vale até hoje, conversando com os concurseiros mais recentes, voltando àquilo que eu falei da disciplina. Ter um horário para estudar, não abrir mão do lazer, que é salutar para manter a sanidade, mas ter uma disciplina de estudo, manter-se atualizado com a jurisprudência, porque os concursos públicos cobram muita jurisprudência, e resolver provas de concurso. Tem aos milhões da internet, e era uma rotina que eu mantinha desde lá por volta do 8º, 9º período, pelo menos 10 questões por dia eu resolvia. Resolver questões é uma das melhores fontes de aprendizagem. Primeiro que você treina a resolver questões. Seu cérebro já fica condicionado a isso. Segundo, que você acumula conhecimento. Você, ao resolver a questão, verificar que errou ou acertou, aquilo vai acumular conhecimento. E o mais importante, você vai detectar os seus pontos fracos. Foi resolvendo questões à época, nessa minha rotina diária de pelo menos 10 questões, eu descobri que eu era péssimo em direito administrativo e em direito comercial. O que eu fiz? Reforcei o estudo nessa área. E, com o tempo, eu acabei melhorando nessas matérias e conseguindo a aprovação. A resolução de questões, até hoje, é indicado por todos os concurseiros especialistas na área, uma das melhores técnicas para a aprendizagem. Além do conhecimento das disciplinas e já estratégias para resolver, para fazer a prova, a pessoa se conhece, né? O autoconhecimento, porque, como o senhor disse, estava com dificuldades em direito administrativo. Se não fosse por meio das resoluções, o senhor não descobriria que teria essa dificuldade. Ia ter que esperar chegar a prova e, de repente, sair mal em razão dessas questões de direito administrativo para reconhecer. E que bom que ainda na faculdade o senhor já teve esse foco de estudar para concurso, né? Eu acredito que a maioria dos estudantes de direito tem que ter essa consciência, né? Porque até mesmo para passar na OAB, se você não tiver realmente preparado ali desde a faculdade, não vai conseguir, né? O exame de ordem, já unificado há alguns anos, no nível de concurso de ponta. Né? O grau de exigência é altíssimo. Exatamente. O único consolo para quem quer ingressar na OAB é que ele concorre consigo mesmo, porque não há uma concorrência. Conseguir o mínimo não há fácil, limite de vagas, né? Mas o grau de dificuldades é muito alto depois da unificação. Agora, Exatamente. em relação à magistratura, sobre a quantidade de vagas, uma boa notícia para quem quer ingressar é que sobram vagas aos montes no Brasil inteiro. São feitos concursos praticamente todo ano e sobram muitas vagas porque não há aprovados em número suficiente. Na primeira região, concurso, atualmente tem mais de 100 vagas, e, enfim, o candidato acaba meio que concorrendo consigo mesmo, porque as vagas sobram, o que é uma boa notícia para quem quer, quem almeja a magistratura. Por outro lado, revela uma certa dificuldade
a aprovação, mas nada que seja intransponível. É uma boa notícia e, ao mesmo tempo, apavorante, né? Porque, imagina, existem muitas pessoas se preparando para concurso, muitas mesmo. O corte é muito alto, né? Das primeiras fases ali, na primeira fase. E aí, chega ao final, ainda não conseguem. Realmente é um grau de dificuldade muito grande também, né? A prova. Tem um grau de dificuldade bastante elevado, né? Tem que reconhecer isso. Só mais uma informação que eu lembrei aqui agora sobre resolução de questões. Quando eu Sim. comecei a resolver questões, o meu desempenho ficava em torno de 30% de acerto. E eu persisti resolvendo questões. Quando foi no 9º período, que eu fiz o meu primeiro... Eu era meio enxerido, eu fiz inscrição ainda aluno para concurso de nível superior. Quando eu cheguei no 9º período, eu já estava na faixa de 55% de aprovações, de acertos nas questões. E, prosseguindo nisso, foi subindo a 60%, 70%, tanto que no último concurso, o meu score de acerto já estava em 79%. Ou seja, o foco, a disciplina, o estudo rotineiro, a resolução de questões, manter-se atualizado com a jurisprudência, é uma crescente. Isso se repetiu com várias pessoas com quem conversei, colegas que mantiveram a mesma sistemática de estudo, acabaram passando por isso, essa crescente até chegar à aprovação. Que coisa boa. O senhor mostra aí que a ousadia, né? Porque mesmo ainda estudante, o senhor já se inscrevia para concurso de nível superior. E a prática, né? O treino. Treinar, treinar, treinar. Esse é o foco. Exatamente. Exatamente. Eu quero ler alguns recadinhos aqui, doutor Adelmar. Fugiram aqui. Raimundo Alves Filho, ele está dizendo o seguinte: gratidão, doutora Adelmar, ele foi meu professor na UFT. Tata Franco, boa tarde, Tata Franco. Elisândria Rocha, boa tarde, muito boa essa live. Obrigada aos que estão nos assistindo aqui. Realmente, o Raimundo, ele é servidor da ouvidoria, se não me falha a memória. É o Raimundo da ouvidoria do TJ. Ele compartilhou que o senhor, acho que deu aula na Universidade Federal e acho que o senhor já estava na época de fazer provas orais da magistratura, algo assim. O senhor se recorda sobre isso? Sim, eu fui professor voluntário na UFT, 2 períodos, depois passei também pela Católica. Me lembro, sim, do Raimundo. Raimundo. Outra coisa interessante, doutor, eu quero confessar para o senhor que eu tinha anotado umas perguntas bem inteligentes, interessantes sobre a sua vida, e essas perguntas ficaram em casa. Eu esqueci minhas anotações, mas eu estou lembrando aqui que uma coisa que eu observei, em 2003, o senhor tomou posse em vários concursos. Essa ousadia do senhor de se inscrever realmente fez um efeito positivo, porque o senhor passou em vários concursos na mesma época, foi isso? Na verdade, eu passei no 10º período as provas para procurador federal, advogado da União e procurador da Fazenda Nacional. Eu fiz por volta de setembro, outubro, novembro, terminando o 10º período da faculdade. Final de semana foram as provas. Eu lembro, acho que de procurador da Fazenda, eu estava fazendo as últimas provas da graduação e no final de semana eu fui fazer prova para procurador federal. Eu acabei passando nos 3, ainda no 10º período, e no ano seguinte eu tomei posse e passei poucos meses no cargo, porque foram nomeações sucessivas, batia a dúvida se tomava posse ou não, eu acabei tomando para ter experiência profissional. Já estava aprovado e acabei tomando posse. Mas a vida não é só de aprovações, doutora Adelaine. Para ter uma ideia, eu consegui essas 3 aprovações seguidas e passei também na primeira fase para a magistratura. Eu já estava me sentindo um cara, eu já estava me sentindo o máximo. Aí veio o concurso para o Ministério Público Federal e para promotor aqui do Estado.
E eu tive 2 reprovações que foram, assim, traumáticas, mas que eu reputo decisivas em minha vida. Como eu estava me sentindo o máximo por tantas aprovações, eu achei que iria passar em tudo. E essas 2 reprovações me fizeram ver que não era bem assim. O senhor Isso ainda me não fez, precisa, não podia se acomodar, tinha que continuar estudando. exato, foi isso que me fez pôr o pé no chão e perceber, olha, não é bem assim, eu preciso, se eu quiser chegar mesmo à magistratura, eu preciso me dedicar mais. E ali eu voltei, né, centrei novamente nos estudos e aí veio 1 ano e meio depois a aprovação definitiva na estadual e 2 anos depois na magistratura federal. Mas, enfim, a vida de concurseiro passa por muitos percalços. Eu tive essa disciplina ou sorte de ser aprovado ainda no 10º período, mas a vida me fez ver que a vida de concurseiro não é bem assim, tanto que tive 2 reprovações seguidas em concursos do Ministério Público que eu encarei como um aprendizado e o que me fez reforçar os estudos e conseguir êxito mais à frente. Tem muitas pessoas, doutor Adelmar, que reprovam e elas ficam impactadas e desistem, né? Outras são como molas que impulsionam, né? Que faz a pessoa estudar ainda mais. No seu caso, foi isso que aconteceu. Exatamente. Eu observo porque, assim, tem muitas pessoas que realmente, no seu caso, quando a gente olha, né, o currículo do senhor, muitas aprovações, muitas nomeações, experiências maravilhosas, a gente esquece dessa parte que tem, né, a parte árdua de estudar, de às vezes reprovar, de não ser nomeado, às vezes, naquele concurso que você queria tanto naquela hora, porque às vezes entre o início do concurso e a nomeação são longos anos, né, doutor? Ou do senhor foi rápido? Como que foi? Os meus até que foram rápidos, mas é muito comum concursos problemáticos de demorar anos, às vezes é aprovado e não é nomeado, porque não está numa boa classificação e a administração acaba não nomeando. Enfim, são vários percalços que a vida do concursando pode sofrer. O senhor comentou no início sobre as funções do judiciário estadual. Eu queria que o senhor falasse para os nossos internautas, nossos seguidores aqui, qual é a função, quais os processos, né, que se atua, no seu caso, juiz federal de vara civil, de seção judiciária civil, em que tipos de ações o senhor atua? Bom, como eu estava dizendo, na estadual é mais a vida cotidiana das pessoas, a cobrança, a dívida, a briga pela posse e propriedade, os crimes comuns da vida, separação. No Judiciário Federal é um pouco mais restrito. Em regra, os processos que tramitam na Justiça Federal envolvem uma entidade pública federal, como o INSS, a própria União, o IBAMA, enfim, causas que envolvam entidades federais. Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal, e, de certo modo, restringe um pouco o âmbito de abrangência da jurisdição federal. Nos últimos anos, nós temos observado uma melhora nesse aspecto. O Judiciário Federal julga as ações previdenciárias, que aí envolve aposentadorias, pensões, auxílio-doença, e hoje é a principal categoria de ações que envolve essas causas que são pessoas, no mais das vezes, muito humildes, desesperadas para obter um benefício que o INSS negou, e o Judiciário Federal, de certo modo, aproximou um pouco mais da vida das pessoas. E também tem as ações da Caixa Econômica Federal, que tem os contratos bancários, que também aproximam um pouco a nossa vida da vida das pessoas. Mas, basicamente, a Justiça Federal atua nessas causas envolvendo as entidades públicas federais. O senhor tomou posse com quantos anos na Justiça Federal?
estadual com 28, federal já tinha 30. Foi isso. 30 anos. E, Tá bem jovem ainda. Mas o colega Pedro Felipe, da Quarta Vara, é o mais jovem juiz federal daqui da primeira região. Acho que ele tomou posse com 25, salvo engano. Tem vários casos Tem casos até, salvo engano, o doutor Marcelo Albernaz tomou posse com 23 anos. Hoje já é um pouco mais difícil, porque a emenda da reforma do Judiciário estabeleceu o prazo mínimo de prática jurídica. De 3 anos. Ter pelo menos 2 anos de prática jurídica. 3 anos de prática jurídica, tem que ser obtido depois da colação de grau. Não pode mais ser obtida anteriormente à colação de grau. Essa foi uma alteração no texto da Constituição. O objetivo é evitar a juvenilização da magistratura. Não sei se é tão bom, porque tem os maiores problemas que surgiram nos últimos anos, não envolvia exatamente magistrados jovens, mas senhores já em idade avançada. Mas, enfim, foi uma opção do legislador para evitar que muitos jovens cheguem à magistratura sem experiência de tudo. Realmente, assim, essa questão da experiência, ela hoje é uma preocupação, porque tem muita gente que termina a faculdade, de fato consegue ser aprovado, mas não tem essa experiência de 3 anos, né? De 3 anos, né? E talvez muitas pessoas pudessem ali galgar, né? Como o senhor terminou a faculdade, já tomou posse ali em cargos de nível superior e tem demonstrado um bom trabalho e que talvez, mesmo, claro, que o senhor já tinha muita experiência no Poder Judiciário, mas certamente, mesmo se não tivesse essa experiência anterior, que não comprovada posterior à formação, mas o senhor tem desenvolvido um bom trabalho. Com certeza, muitas outras pessoas hoje que terminam a faculdade também teria essa possibilidade, né, de desenvolver um bom trabalho. E como o senhor disse, né, muitos casos envolvendo aí não são os mais jovens, né, situações que às vezes até afastam, não são os mais jovens, né? Infelizmente acontece. E outra coisa, doutor, quando eu era estudante, eu estudei em Goiânia, eu estagiei na Justiça Federal. E a sensação que eu tinha é que a Justiça Federal, que eu tenho ainda, é bem mais elite. Os prédios são mais bonitos, são mais conservados, né? Sempre em cidades melhores. E isso também dá um pouco de orgulho de saber que o senhor está numa instituição muito, muito conceituada, muito bonita e muito preparada fisicamente, né? É verdade, nós temos a estrutura física e também de servidores bem melhor que a estadual. Isso foi um fator decisivo aquele meu ano de dúvida se tomava posse ou não. Porque eu já estava na estadual e já poderia tomar posse, mas aguardei mais de ano com essa dúvida. Acabei optando, não vou dizer que me arrependo, mas confesso saudade do dia a dia da estadual. Mas a saudade ela fica porque o senhor teve certamente, né? O senhor teve bons companheiros, teve ali, talvez o senhor teve, né, boas lembranças, mas com certeza o conforto da Justiça Federal é maior. Até o desgaste, acho que psicológico, seja um pouco maior na Justiça Estadual. Os processos, o número de processos, eu acredito que sejam bem maiores, né? Sim, a estadual o volume é bem maior. A depender do tipo de vara, tem uma vida bem mais complicada. Eu fico imaginando quão difícil deve ser uma vara de infância e juventude. Eu atuei pouco em Tocantinópolis e Ponte Alta com infância e juventude, o quanto é dramático ver a situação dos processos, dos casos que seriam. Mas, enfim.
Doutor, nós já estamos caminhando aqui para o final. Eu vou ler mais alguns recadinhos aqui de pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. Noelso Campelo, grande amigo, doutora Delmar, desculpa. Grande amigo, doutora Delmar Pimenta, cliente especial, abraço do seu arquiteto. Olha, seu arquiteto está te acompanhando. Abraço, senhor Noelso, muito obrigada. Maria Helena Teles, está mandando aqui uma figurinha, um beijo. Boa tarde, Sacha Barroca, boa tarde. Temos aqui Genislene da Silva Nascimento, boa tarde a todos vocês. Obrigada, Genislene. Marcelo, nosso colega aqui. Um abraço, Marcelo, obrigada aí pela parceria, nos auxiliando. Maria Helena Teles, eu acredito que a Maria Helena Teles, ela é uma psicóloga, ela vai participar conosco aqui também, no dia 18, vocês já ficam ligadinhos aí. O senhor falou sobre as dificuldades, né? Imagina, né? A dificuldade que deve ser numa vara da infância, por exemplo. Na próxima sexta-feira, doutora Delmar, nós vamos falar justamente sobre a situação de vulnerabilidade, né? Das crianças e adolescentes com o doutor, não sei se o senhor conhece, ele é promotor de justiça, Sidney Fiore. Estaremos batendo um papo com ele na próxima semana sobre as situações, né, especialmente sobre estupro de vulneráveis, que é uma situação chocante, né, que infelizmente só cresce em nosso país. Palmas também, no Tocantins, infelizmente o número é muito grande. E essas dores o senhor não presencia como juiz, né? No gabinete do senhor. Como rotina, não, mas um dos casos mais dramáticos que eu enfrentei há pouco tempo foi de um sequestro de uma criança brasileira por um pai ucraniano, a mãe brasileira, em que nós tivemos que mobilizar praticamente a Interpol, polícias de mais de 20 países. O pai apresentava características de psicopatia, ameaçava matar a criança. Infelizmente, numa atuação coordenada da Interpol, conseguimos resgatar a criança nas Filipinas e salvá-la e trazer de volta para a mãe brasileira, mas foi um dos casos mais dramáticos que enfrentamos. Mas realmente o problema do dia a dia da infância e juventude é terrível e o magistrado que atua nas varas de infância e juventude tem que ter muita coragem e muito discernimento. Exatamente. É bem complicado, né? Eu acho que a preparação emocional, psicológica ali tem que ser bastante, porque se for levar só pelo emocional, aplica a pena maior de repente ali. Às vezes até... Eu penso que deve ser muito difícil para um juiz atuar nessas áreas assim, que mexe com as nossas emoções, né? Exatamente. Muito complicado. A Elisiane Ferreira Machado, minha colega, advogada, um abraço. Ela já está mandando um recadinho aqui, traga um livro. Ela é civilista, apaixonada por direito civil. Eu penso que ela vai querer me roubar esse livro, doutor. Eu penso que ela vai querer me roubar esse livro. Elisandra Rocha, isso é necessário, está, infelizmente, em alta todo o território brasileiro, muito bom frisar. Explanar sobre esse assunto. Ok, nós vamos caminhando aqui para o final, quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora, muito obrigada, se fiquei sem citar o nome de alguém, não deixe de participar na próxima live, a gente vai mandar um abraço para vocês. Eu prometi para minha tia lá de Goiânia, que eu mandaria um abraço para ela, tia Rosalina, que está fazendo aniversário hoje, um beijo para a senhora, muito obrigada. Se ela não estiver assistindo ao vivo, certamente ela vai assistir depois, as netas vão colocar aí para a senhora assistir. Eu quero agradecer, doutora Delmar, de coração, por mais que a gente teve aqui quase 1 hora de programa, eu acho que eu fiquei com vontade de conhecer mais sobre suas experiências. Eu espero que o senhor nos dê uma nova agenda para a gente bater novo papo sobre concurso. Eu acho que tudo que o senhor disse aqui, como exemplo de vida, como orientações, são muito válidas. A gente tem que ouvir mais pessoas assim. Eu gosto desse momento de história, né? De contexto histórico das pessoas, porque isso motiva. A nossa mídia hoje, ela publica muita violência, muita maldade, né? Praticada pelos seres humanos, e por vezes
histórias, né, como essa do senhor, fica um pouco escondida. E a gente precisa ver, precisa ouvir. Não são. O senhor possui algum parente que é juiz ou não? O senhor é o primeiro e único da família ou não? Tenho uma única parenta, a doutora Ana Paula Turíbio, é juíza estadual, ela está em Peixe atualmente. Peixe. Mas o senhor tomou posse antes dela. O senhor foi primeiro. Sim, sim. Foi primeiro, né? Ela tomou posse no último concurso do Certo. Ana Tribunal de Paula, Justiça aqui do um abraço para a doutora Ana Paula Toríbio, e eu quero dizer para o senhor que a gente vai precisar ouvi-lo novamente. Nós vamos encerrar, e agora eu quero que o senhor deixe aí uma palavra de incentivo, o que tocar o coração do senhor, quiser mandar abraço para alguém, fique à vontade para fazer esse termo que a gente já está encerrando. Gostaria de falar aos internautas que pretendem a magistratura é que tenham fé em si mesmos. A aprovação só depende de vocês, sobram anualmente centenas de vagas na magistratura. Pretender a magistratura deve ter a consciência de que levará uma vida de restrições, terá bons salários, mas inúmeras restrições de convívio com as pessoas, de um salário que assegurará uma vida tranquila, mas não espere enriquecer, que a magistratura não é local para enriquecer. E reiterar o que eu disse no início. A aprovação depende do esforço e principalmente da disciplina de cada pretendente ao ingresso na magistratura. E se chegar lá, lembre sempre de manter a humildade e o dever de decidir as causas com um senso apurado de justiça, porque ninguém procura o Poder Judiciário porque quer, só procura quem tem um problema. Não seja na vida das pessoas mais um problema. Tente resolver os problemas que chegam das pessoas que procuram o Poder Judiciário. Essa é a missão maior da magistratura, que é fazer justiça, dar a cada um o que é seu e pacificar a sociedade em seus conflitos mais prementes. Basicamente é isso que eu gostaria de lembrar àqueles que pretendem ingressar na magistratura. Muito bem, doutor. Muito obrigada por essas palavras finais, né? Realmente é o que a gente precisa. Essa sensibilidade, né? Esse sentir do magistrado, do servidor como um todo, e que o senhor continue sendo essa pessoa humilde, que muitas pessoas descreveram o senhor como uma pessoa muito educada, muito humilde, embora tendo galgado todas essas posições, não perdeu a sensibilidade humana. Isso é muito bom. Parabéns, que Deus continue abençoando o senhor na sua carreira, e espero que a gente tenha um outro momento para conversar mais. Muito obrigada mesmo. Estamos sempre à disposição e muito obrigado pelo convite, doutora Adelane. Muito obrigada. Um abraço para o senhor. Fique com Deus. Tchau, tchau a todos os internautas, nossos seguidores. Até mais. Sexta-feira que vem, não perca. Nós estaremos com